Boa noite, pessoal. É um prazer podermos estar aí reunidos nessa terça-feira para podermos discutir um pouco sobre os ensinamentos do Cristo. E aí, vamos fazer, nesse primeiro momento, a nossa prece. E eu já gostaria de pedir para que vocês pudessem preparar, né, a vasilha com água fluidificada, já desde já, para que quando for o final ali, nós fazermos o passe, né, essa água seja fluidificada. Então, já vamos preparar ela desde já, mas nesse momento vamos fechar nossos olhos, vamos mentalizar aqui na espiritualidade amiga, mentalizar no Mestre Jesus e a tantos irmãos que vêm nos conduzir nesse momento maravilhoso. Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade. Obrigado por estar sempre conosco, nos intuindo, nos fortalecendo, nos assistindo, mesmo nós, em muitas das vezes, não sendo merecedores de tamanha graça. Rogamos aqui, Senhor, humildemente, que o Senhor faça a sua vontade, que possamos explanar as vossas ideias e que o Senhor esteja presente durante todo este momento maravilhoso. Enfim, Senhor, rogamos humildemente a permissão para iniciar mais esse momento de estudo, conforme os seus desígnios. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos hoje, né, trabalhar o tema qualidade de vida íntima, né, a qualidade de vida ali do nosso eu interior, né, do nosso espírito. E a gente traz isso como até um chamado para a nossa renovação, principalmente nos momentos atuais que nós estamos. E eu trouxe, então, durante a nossa explanação, 5 passos que a gente deve seguir para buscar essa qualidade de vida. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, a gente primeiro tem que entender o que é qualidade de vida. Né? A maioria das pessoas, ela relaciona a qualidade de vida com o sentir-se bem, né? O estar bem. E o que é esse estar bem? Né? O que significa isso, afinal? Então, como melhorar essa qualidade de vida? São aspectos que a gente precisa estar refletindo e trabalhando aqui, principalmente nesse aspecto íntimo, tá? Então, o conceito de qualidade de vida, ele é muito abrangente. Ele compreende não só a questão da saúde física, como também a questão do estado psicológico, o nível de independência, as relações sociais em casa, na escola, no trabalho, e até a relação com o meio, né, o nosso planeta e tudo que nós vivemos. Tá? Aí está a figura da senhorinha, né? Vocês estão podendo ver agora perfeitamente. Beleza? Então, esse é a imagem que eu estava descrevendo, né? A irmãzinha naquele local aparentemente maravilhoso, mas ali, né, uma certa frieza, uma certa, né, falta ali, uma carência. E hoje a gente se depara muito com pessoas carentes, né? As pessoas estão carentes e carentes de muitas coisas, não somente de coisas materiais, pela a situação, né, que o nosso globo passa. Ah, vamos continuando aqui, tá? Entender um pouco, segundo a Organização Mundial de Saúde, a definição de qualidade de vida é a percepção que o indivíduo tem sobre a sua posição na vida, né? Então, a Organização Mundial de Saúde, ela fala sobre essa questão da sua posição na vida, que não devemos confundir qualidade de vida com padrão de vida. Não é isso. A qualidade de vida ela está intimamente ligada com saúde. Tá? Então, são termos muito indesassociáveis. Para alguns, saúde e qualidade de vida é como se fosse a mesma coisa. Só que saúde, ela também tem a ver com saúde, além da física, psicológica, que é o conceito ali de saúde mental. E essa saúde mental está relacionada com essa questão do nosso, essa questão aí nossa, do espírito, né, do espiritismo. Assistimos aí aumentos de casos de estresse crônico, burnout, ansiedade, depressão, para além de tantos outros problemas psicológicos e emocionais que a gente tem no dia a dia. E é nesse aspecto que nós optamos por falar da qualidade de vida íntima, né? A saúde do seu eu interior, ou seja, do espírito. Dentro do espiritismo, o que podemos aprender sobre este assunto, né? Como obter essa qualidade de vida íntima?
isso falando dentro do Espiritismo. Como que a gente pode ter isso, né? Então, o que é a qualidade de vida? E aí, reforçando, é a percepção que o indivíduo tem sobre a sua posição na vida, tá? Eu quero começar aqui relatando um pouco aquela frase, né, aquela célere frase, a felicidade não é desse mundo. Essa frase, ela foi retirada lá de Salomão, que era rei de Israel, filho de Davi, lá no livro Eclesiastes, capítulo 2, né, o versículo 4 a 11, e nesse livro Salomão tem os seguintes dizeres, né? Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, para mim vinhas, fiz para mim hortas, jardins, plantei neles árvores de todas as espécies, amontoei para mim prata e ouro e joias de reis e províncias. Né? E assim Salomão ele vai versando, deixando a conclusão de que esses prazeres e essas riquezas não lhe trouxeram a tal felicidade. Ela não era, né, daquele mundo. E aí ele faz essa afirmação, a felicidade não é deste mundo. Tá? Por que a gente está trazendo isso? Porque a felicidade, se você busca ela nas coisas deste mundo, você com certeza não vai obter a felicidade. Além do que, né, a felicidade, ela não está somente, ela não vai ser plena neste mundo. Então, qualidade de vida íntima, aqui para nós estamos trazendo aqui, vai ser feliz dentro das possibilidades deste mundo, e não vai estar ligado, né, à questão da riqueza, do poder, da ciência, dos prazeres, status social, trabalho, para enriquecer, no caso, entre outras coisas, né? Nada dessas ilusões. São algo que vai além, né, de acordo com os ensinamentos que o Mestre Jesus trouxe para nós. Aí eu gostaria de fazer uma outra parábola, trazer uma outra parábola para nós refletirmos, que é a passagem que Jesus conta, né, no Evangelho segundo Lucas, tá? Lá no capítulo 12, a parábola de um homem rico. Né? Esse homem, ele não tinha onde pôr a fartura da sua colheita e decidiu roubar, né, seus celeiros e construir maiores. Né, derrubar, né, os celeiros e construir maiores, a fim ali de abrigar todos os seus bens, né, e aí ele pensa com si mesmo, né, meu caro, tens uma boa reserva para muitos anos, né, ele imagina, como vou comer e vou beber agora e gozar a vida toda. Só que o céu tinha outra resposta para ele, né? E eles traz os seguintes dizeres, né? Abre aspas aí, tolo, ainda nesta noite tua vida te será retirada. E para quem ficará o que acumulastes? Então, reforçando mais uma vez essa questão de que não é nas coisas deste mundo que nós vamos ter aí a nossa felicidade. Que não adianta a gente desgastar da nossa saúde para acumular bens e depois ter esses bens para tentar manter a nossa saúde no finalzinho da nossa existência. Né? Não é aí que nós vamos encontrar o equilíbrio necessário. Tá? E é por isso que a gente sempre ressalta, e é importante a gente sempre ter essa mensagem de que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, é esse o intuito nosso, de com os estudos aqui na terça-feira, nós estarmos encontrando, né, com essa verdade pouco a pouco. E é por isso que a gente traz essa máxima aí, para que a gente possa, né, entender o quão importante é essa qualidade de vida que tanto nós buscamos e como nós devemos realmente buscá-las. Né? Para que nós possamos partir aí do nosso pensamento, eu queria trazer uma contextualização de tudo que nós estamos vivendo. E eu vou lá no programa Pinga Fogo, quando o Chico, né, traz, né, no meio ali dessa entrevista que ele faz, algumas informações muito importantes. Houve até um documentário chamado Data Limite, que vem falar um pouco nesse aspecto, mas eu não vou entrar muito na questão do documentário, mas sim nos dizeres do Chico, né? O Chico, ele traz para nós que o ser humano estava em movimentos bélicos, né? Estava se armando, estava procurando uma proteção através de armas, através, né, de ações, né, agressivas, e esse mundo nosso estava caminhando para um caos. E aí ele fala que em 1969,
houve uma reunião com os espíritos crísticos, e nessa reunião foi conversado sobre essa situação da Terra, e Jesus, claro, interveio e procurou, né, achar um meio ali para nós. E o que foi decidido, segundo o Emmanuel, passando através do Chico, que nós teríamos 50 anos ali, Jesus trabalhando conosco, é claro, mas para que nós possamos não continuar nessa movimentação da forma que estávamos indo. E assim, né, transcorreu até 2019, mais ou menos em junho ou julho de 2019, é quando venceu esses 50 anos, tá? Se nós não tivéssemos passado, vamos dizer assim, sem guerra, sem essas movimentações, o mundo ia passar por atividades naturais diversas que eram para restabelecer o nosso caminho reto, tá? E o que aconteceu é que nós passamos, mas hoje nós estamos vivendo aí situações que aparecem diversas aí, difíceis, e aí entra aquela pergunta, será que ainda não passamos por esse momento? Ou será que nós já passamos, isso aqui faz parte? Então, é algo que a gente quer refletir nesse sentido. E eu gosto de trazer isso também, para que a gente lembre, né, que Kardec, ele trouxe para nós aí a informação de que cada imperfeição que a gente tem um sofrimento ligado a essa imperfeição. Ou seja, o número de imperfeições que nós temos está ligado diretamente com o número de sofrimento que passamos. Então, todas essas situações de sofrimento, elas estão ligadas com as nossas imperfeições, né? E se a gente quer trabalhar elas, a gente precisa diminuir, né, essas imperfeições para diminuir os nossos sofrimentos. Tá. Aí vem a questão da transição planetária. Transição planetária. Então, a transição não é algo, né, contínuo, ela causa, né, um movimento ali de quebrar certos tabus, ela é disruptiva, tá? E aí é que nós temos que entender toda essa movimentação que nós estamos passando, que é uma movimentação envolvendo pandemias, né, situações aí que parecem tão calamitosas, tão difíceis, tudo isso faz parte da nossa transição planetária, e não daquele data limite, né, como foi colocado lá, mas sim porque nós precisamos sair, né, dessa situação cômoda que alguns de nós, ou até todos nós estamos, porque o ser humano ela tem essa questão de querer, né, se acomodar, tem até aquele ditado, né, que em time em que está ganhando a gente não mexe. Então, quando a gente sente que está numa situação um pouco confortável, a gente procura se acomodar. Mas, se a gente continuar do jeito que a gente está, a gente não vai para um mundo de regeneração. A gente vai continuar num mundo de prova e expiação. Para irmos a um mundo de regeneração, nós precisamos mudar, né, o nosso comportamento. Nós temos que sair do lugar onde nós estamos para que a gente possa chegar em algum outro lugar diferente. Então, a transição planetária, ela vai gerar situações como essa, né? Pandemia, tá? Desgastes de várias ordens, para que nós possamos nos voltar àquilo que é necessário para a nossa transformação. Esse é o ponto em que nós precisamos entender. E enquanto nós nos transformarmos, haverá situações como essa. Essas condições vão deixar de existir, por assim dizer, quando nós deixarmos de necessitar de situações como essa. Tá? E isso é importante, porque quanto mais rápido nós fazermos essa reforma íntima, quanto mais rápido nós procurarmos a nossa mudança, mais rápido, né, tudo que a gente vê aí de desagradável que vem ocorrendo vai deixar de ocorrer da forma que está acontecendo. E aí eu trouxe até uma pequena passagenzinha de uma águia, né? Que a águia, ela tem uma das maiores longevidades da sua espécie, cerca de 70 anos, tá? Só que aos 40 anos, ela tem que ter uma difícil decisão na sua vida. Por quê? Porque as unhas dela fica comprida, né, e flexível, dobra. Ela não consegue mais agarrar o alimento, tá? O bico fica muito alongado e começa a ficar muito pontiagudo e se curva. E aí ele também não consegue, né, fazer as suas caças. As asas envelhecidas e pesadas, né, elas começam a dificultar o voo dela. O voo fica lento, fica difícil, né? Então aquelas asas
ali prejudica muito. E aí a águia tem duas alternativas. Morrer, continuar do jeito que está e morrer, porque ela não vai ter o alimento, ela não vai ter nada daquilo que ela necessita, ou enfrentar, né, esse dolorido processo de renovação que vai durar 150 dias, quase que a metade de um ano. Tá? Ela vai ter que passar por todo esse processo. E como é que é o processo? Ela primeiro procura um ninho, né, que normalmente do lado de um paredão, né, precisa ser do lado desse paredão, onde ela vai, não precisa mais voar. A águia começa, então, a bater esse bico nessa parede até arrancá-lo. Ela espera esse bico nascer novamente para que ela possa utilizar esses bicos para arrancar as unhas. Tá? E quando as unhas novas crescem, ela usa elas para arrancar as penas velhas, que aí depois novas penas vão nascer, e aí ela vai poder praticar, né, todo a sobrevivência dela normal. Então, isso tudo é em 5 meses, né? Esses 5 meses para essa renovação dela e ela poder viver mais 30 anos, tá? Em nossa vida, muitas das vezes, a gente tem que nos resguardar por um tempo e começar esse processo de renovação. Nós precisamos pensar, a gente tem que refletir que se as coisas estão difíceis, né, demais, a gente sabe que Deus não coloca situações além da nossa capacidade. Então, se ela está difícil demais, a gente só tem duas coisas que a gente pode cogitar. Ou eu estou superdimensionando o problema, porque afinal esse mundo está aqui para nós nos repararmos, para nós crescermos, progredir. Então, o progresso, essa melhoria, ela gera um certo desgaste. Ela tem aí, né, a dificuldade do dia a dia para que você possa crescer. Não é um mar de rosas, a gente não vem aqui a passeio, tá? Mas, se a gente não trabalhar nesse sentido, se a gente entender isso, a gente vai perceber que ou eu estou superdimensionando o meu problema, né, o meu problema não é nada daquilo que eu considero, eu estou considerando ele muito maior do que ele realmente é, ou, né, eu estou num caminho totalmente equivocado. E aí, eu estando num caminho totalmente equivocado, a dor é como aquela forma de me chamar a atenção para que eu mude a minha direção, tá? Então, pode ser uma coisa ou outra, e a gente precisa ter ciência de tudo isso, tá? Então, vamos começar aqui com o nosso primeiro passo, né? O primeiro passo, eu tirei lá do Livro dos Espíritos, na pergunta 919, onde, né, é perguntado por Kardec a Santo Agostinho, qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao rebatamento do mal? Então, qual que é o meio prático, né, para a gente buscar essa melhoria? E Santo Agostinho responde simplesmente o seguinte: um sábio na antiguidade vos disse, conheça-te a ti mesmo. Então, como tudo no Espiritismo, a palavra de ordem é amor, né? Nos mandamentos de Jesus é amor. Esse conheça-se a ti mesmo, ele é aquele conheça a ti mesmo com amor. Como que seria isso, né? A pessoa, ela precisa primeiro se aceitar. Ela tem que se aceitar. Não adianta ela querer fechar os olhos para as dificuldades que apresenta. Não adianta ela procurar fingir que não tem essas dificuldades. E também não adianta ela se achar a pessoa horrível, né? E entrar naquele estigma, meu Deus, nossa, eu não mereço a minha existência, eu não mereço estar aqui. Não, né? Ela precisa se aceitar com amor. Ela precisa entender que há dificuldades, porque não tem como melhorar algo que você acha que já está bom. Mas também a gente não pode achar que isso é o fim de tudo, né? Entender quais são as suas lutas, entender que haverá reparações, né? Entender o tamanho, né, que é a dificuldade que você vê, sem medo, sem temor, apenas consciente que reparações, né, são necessárias. Esse é o único caminho que todos têm que passar, é algo natural. Então, compreendermos toda a sabedoria dessa máxima é algo importante para nós. E aí, Santo Agostinho diz lá no Livro dos Espíritos a seguinte forma, porque Kardec questiona ele, né? E qual que é o meio de chegar a isso? Kardec pergunta, qual que é o meio de chegar a isso? E aí ele responde, fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim de cada dia, eu me interrogava a minha consciência
revia o que fazia feito e me perguntava se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever e se ninguém teria motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer, a ver o que em mim necessitava de reforma. Olha só, então, é essa questão de todo dia você sentar ali no final do dia, fazer uma reflexão, procurar analisar o que houve, né, de incoerência, aquilo que pode ser melhorado, procurar reparar já logo no próximo dia. Então, esse é o primeiro passo que a natureza, né, que o sistema cria, utiliza, para que nós possamos dar continuidade no nosso processo. Então, a dor, ela vai voltar, né? A dor é quem vai trazer para nós, de novo, aí, esse entendimento, tá? Beleza. Então, a gente teve uma pequena falha, mas a gente voltando aí, né? E eu vou continuando, não sei exatamente onde a gente parou, mas a gente vai continuando aí, que vai dando esse entendimento para nós dessa questão de que a dor, ela também é uma ferramenta natural que vem para que nós possamos melhorar, que a gente possa progredir, tá? E aí a gente pode buscar reflexão também na questão lá dos obsessores, né? Estou divagando um pouco aí, mas é importante a gente ressaltar essa questão, porque, principalmente os espíritas, a gente costuma utilizar muito essa muleta, né? De que as dificuldades e que os sofrimentos que passamos são devidos aos obsessores. E a gente esquece que se esses obsessores estão conosco, é porque alguma coisa os atrai a nós, né? E também a gente tem que quebrar esse estigma de que o obsessor é um ser perverso, né? Que o obsessor é um ser do mal. Porque, na verdade, o obsessor, se ele está do nosso lado, é porque ele é igual a gente, né? Se ele está com você, é porque ele tem as mesmas características que você tem, né? Que às vezes traz sofrimento a ambos. Tá? Lembrando lá daquela parte de Kardec, que a quantidade, né, de sofrimento nosso está ligado com a nossa quantidade de imperfeição. Tá? Então, se a gente tem aí ainda a dor, né, batendo, né, a nossa porta, não é porque tem obsessor. O obsessor pode até estar lá, mas é porque precisamos trabalhar algo em nós. E esse trabalho é que vai fazer com que esse irmãozinho, ou ele cresça junto conosco, ou ele se distancie, porque aquela mudança não vai fazer parte da sua escolha, tá? Então, o motivo dos nossos sofrimentos são as nossas imperfeições, nada mais. Tudo é consequência. E é isso que a gente precisa trabalhar. Por isso que na casa espírita há um tratamento, sim, com esses irmãozinhos, mas também há um tratamento de esclarecimento, né? Um tratamento mostrando para nós o que realmente é importante, que é esse conhecimento de nós mesmos, que é esse trabalho de renovação. Tá? O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. É isso que Santo Agostinho trouxe lá na 919A, né? Essa questão que ele é o meio de nós nos libertarmos das imperfeições, do burilamento, e nos conduzir a esse aprimoramento do nosso espírito, ou seja, a termos essa qualidade de vida, tá? Esse ponto que a gente gostaria de frisar aí. Agora, o nosso segundo passo, ele está ligado a gente adotar hábitos saudáveis, tá? Muitas das pessoas, ela tem medo da rotina, e o problema não é ter uma rotina, e sim ela não ser uma rotina saudável. A questão é que ainda, né, nós somos bons, mas pela disciplina, e não bons espontaneamente. Então, nós precisamos dessa disciplina até que nós nos tornamos bons espontaneamente. Você, às vezes, se depara em situações em que tem um irmãozinho ali, carente, né, pedindo, às vezes, uma esmola, e aí você passa rápido, tá tribulado, seu dia é difícil, e de ímpeto, né, a sua vontade é passar direto, mas pela aquela disciplina, aquele estudo, aquele conhecimento, você sabe que você tem ali, né, que ajudar de alguma forma esse irmãozinho, e você vai, auxilia ele, nem que seja com uma palavra amiga,
né? Porque caridade não é só coisa material, mas também é um olhar, é uma palavra, é um carinho. E aí, quando você faz isso, né, não é que você não fez da melhor forma, porque a melhor forma seria espontânea, mas é esse o trabalho que nós estamos nos propondo aqui, a questão de nos disciplinarmos, de procurarmos hábitos, né, saudáveis. E quando começarmos a exercitar, né, o que acontece? Nós ganhamos massa muscular. Então, se eu faço o exercício, eu ganho musculatura, né? Eu me fortaleço nesse sentido. E é isso que nós estamos buscando aqui. Força, né? A questão de força através do exercício. Por exemplo, né, nós podemos citar aqui alguns hábitos saudáveis, por exemplo, a rotina do culto do Evangelho no lar. Você pode começar a fazer esse culto do Evangelho no lar, reunir sua família, fazer uma leitura edificante, colocar água para fluidificar, né, conversar ali questões amigáveis, e isso vai atrair irmãos que vão auxiliar na limpeza do seu ambiente, vão também criar hábitos em você e reflexões que vão te fortalecer nesses hábitos. E aí é isso que nós ressaltamos aqui. A trabalhar essa compreensão, humildade, modéstia e várias outras. Tá? Nós temos que evitar escândalos, por menor que seja. Então, assim como uma gota de veneno compromete um balde inteiro, por exemplo, a mentira, ela, por menor que seja, ela estraga, dependendo da situação, toda a nossa vida, né? Então, esses pontos precisam ser trabalhados para que nós possamos sair desse impasse, tá ok? Outra reflexão que eu trouxe aqui do Gandhi é que um homem não pode fazer o certo numa área da vida enquanto está ocupado em fazer o errado em outra. A vida é um todo, ela é indivisível, né? Então, nós temos que procurar esses hábitos saudáveis no nosso dia a dia, não é só no momento em que eu vou na casa espírita ou na casa religiosa, mas em todo momento do meu dia a dia, procurar esse hábito saudável. Não que você vai conseguir isso, né, de uma vez. Na verdade, nós vamos gastar reencarnações, na verdade, nós vamos estar sempre melhorando alguma coisa em nós. A melhoria, ela é contínua e ela é eterna, tá? Mas essa é a questão, procurar a melhoria em todos os lugares, procurar, né, essa corretude aonde quer que nós estejamos. O segundo passo aí, ele está ligado a gente não esperar, né, que se torne perfeito para que a gente faça o que tem que fazer, que a gente precisa trabalhar. Então, o segredo da qualidade de vida íntima, ou reforma íntima aí, é que Deus não espera que a gente se torne perfeito para que a gente faça o que a gente precisa fazer. Mas Ele sabe que é fazendo o que a gente tem que fazer é que a gente se torna perfeito. Resumindo, a encarnação é o meio do nosso aperfeiçoamento. De modo que, se a gente está aguardando ser melhor para depois ir trabalhar pelo Cristo, então a notícia é que a gente não vai conseguir ser melhor. Porque é à medida que a gente trabalha, que a gente exercita essa musculatura que nós falamos aqui, né, na seara do Cristo, que nós vamos nos aperfeiçoando. É simples, né? Por exemplo, a gente pega aqui a questão da campanha. A campanha, quando nós a fazer, né, quando a gente faz dela, né, uma série de qualidades precisam existir em nós para que a gente possa exercê-la. E às vezes a gente nem tem ela. Por exemplo, paciência, tolerância, né, são aspectos que a gente precisa ter para estar fazendo essa campanha, e às vezes você não tem. Só que quando você se dispõe a fazer, você de alguma forma, você tem essas duas qualidades, pelo menos naquele instante, né? E aí, isso vai te fortalecendo a cada vez mais você aumentar essas características no seu ser, né? Então, exercendo essa tarefa no Cristo, você aumenta, né? Você fortalece essas características em você. Por isso, trabalhar, né? Trabalhar é um aspecto que nós temos que buscar no bem, né? Na seara do Cristo. Isso é inevitável, sem isso a gente nunca vai conseguir a qualidade de vida que a gente tanto deseja, tá? O terceiro passo aqui é distanciar de certos impulsos, né? É focar na reforma íntima.
tá? E é importante ressaltar isso, porque se você observar e pensar que quando você retira todas as suas imperfeições e que você retira todos os seus vícios, você ainda tem algo que você precisa remover, que é o nosso interesse pessoal, né? Então, ainda tem situações que a gente precisa refletir que há muita coisa que nós precisamos trabalhar, mas a gente precisa já ter essa consciência e se distanciando pouco a pouco desses impulsos, né, se distanciando, principalmente. Então, Haroldo até coloca para nós que são consideradas armadilhas, né, para a nossa reforma íntima, para a nossa qualidade de vida, são o egoísmo, tá? O orgulho e o interesse pessoal. Egoísmo e orgulho, Jesus já colocou para nós que são as chagas da humanidade, que delas deriva todas essas outras imperfeições, tá? E essa questão do interesse pessoal, porque você também precisa não só pensar em você, às vezes você está evoluindo porque é interessante para você, então você busca essa melhoria, mas você tem que buscar essa melhoria de forma, né, que seja natural, que seja algo para que você pense, eu melhorando, eu posso também estar trazendo a melhora para outras pessoas, né? E quando você começa a pensar dessa forma, aí sim você também está trabalhando aspectos que nós gostaríamos de ressaltar aqui nesse terceiro passo. Então, é esse trabalho do orgulho, do egoísmo e do interesse pessoal, principalmente, são os pontos que nós precisamos trabalhar aqui e que nós ressaltamos nesse terceiro passo. Ok? Então, distanciar desses impulsos. Essa é a reflexão que a gente tanto quer, né, nessa noite de hoje, a gente possa entendê-la. Outro aspecto importante aqui, né, que seria nesse quarto passo, é que a evolução, ela é aproveitar a jornada, né? Você tem que realizar a sua reforma íntima num clima de paz. Se você transformar todo esse processo de renovação em uma guerra, você estará sempre em guerra, sempre em batalha, sempre se deteriorando, e você nunca vai encontrar qualidade de vida, né? Reforma íntima, ela tem que ser em paz, tá? Senão, não tem qualidade de vida. Porque nós vamos estar nos aperfeiçoando sempre. O aperfeiçoamento nosso, ele é eterno. Sempre haverá coisas para nós aperfeiçoarmos. O único que não precisa melhorar, que já é perfeito, é Deus. Todo o resto está sempre se aperfeiçoando em direção ao Mestre, a Deus, né? Ao nosso Pai, né? A reunião, e aí eu quero trazer aí um pequeno historinha para nós entendermos como que isso se dá, é uma reunião que houve no mundo espiritual com o doutor Bezerra de Menezes, né? Ele estava fazendo umas explanações ali para um grupo de pessoas, e no meio dessa reunião ele foi interpelado por um espírita que falou, eu não aguento mais esse movimento espírita, né? Eu não aguento mais os espíritas, e para ser sincero, eu não me aguento mais. Essas foram as palavras dele, né? E ele falou que não se aguentava porque ele ainda tinha maldade dentro dele, né? Que ele ainda era ciumento, que ele ainda falava mal das pessoas, e que ele simplesmente não se sentia preparado para o trabalho que o Senhor tinha convidado a ele fazer, né? Então, ele ouve, né, o Bezerra, ele ouve com muita atenção tudo isso e responde, eu também não me sinto, né, preparado, eu também não estou preparado. Mas a resposta dele, ela é tão maravilhosa, porque ele fala assim, ó, porque todas essas imperfeições que você citou aí do movimento espíritas, né, tudo que tem também em você, eu também as tenho. Só que antes eu corria na direção de todas essas imperfeições, né? Eu achava agradável ser invejoso, eu achava confortável ser grosseiro, eu corria na direção destas imperfeições, mas hoje eu corro dessas imperfeições, né? Então, Bezerra de Menezes, deixando claro para nós que a gente tem aquele momento de achar agradável certas situações, né? A pessoa até pensa assim, pô, mas tem alguém que se sente bem sendo nervoso, sendo tenso, né?
E num certo estado evolutivo nosso, a gente sente, né, como se isso fosse o normal, o natural. Então, quando a gente começa a trabalhar isso, trabalhar o nosso direcionamento, é que a gente vai vendo que aquilo era apenas, né, uma ilusão. Então, ele falar que ele achava agradável ser invejoso, que ele achava confortável ser grosseiro, né? Mas que naquela época ele corria nessa direção e que agora ele corre contra essa direção. E é isso que nós temos que entender aqui no quarto passo, né? Que a nossa evolução, ela é correr contramão de tudo isso, né? Mas numa forma em paz, né? Entendendo que o processo em si é que faz ser bonito tudo que a gente está passando, né? Não é simplesmente o resultado, mas é o processo, a beleza de tudo, a beleza na evolução nossa é estarmos em algo tão maravilhoso, tá? Em algo tão bonito como é a nossa jornada. Então, a gente tem que ter essa compreensão que o caminho ele errado, só de que você está no caminho errado, já é um grande avanço. Esse é um ponto que a gente precisa ressaltar bastante aí, tá? O quinto passo aqui, ele vem falar que a gente precisa aprender a florescer onde Deus te plantou. Por que isso, né? Porque se a gente, muitas das pessoas utiliza o discurso de que a situação, a vida em que ele foi colocado, não permite ele ter uma qualidade de vida, não permite ele ser feliz, não permite ele ter uma reforma íntima. E a gente tem que entender que Deus é perfeito, que Deus é soberanamente inteligente e bom. Então, se ele colocou a gente naquela condição, é porque talvez aquela é a única condição capaz de promover em nós a mudança que nós necessitamos, tá? É isso que nós precisamos entender. E aí a gente pode até lembrar, por exemplo, da história da mãe de André Luiz. A André Luiz aí, que trouxe inúmeros livros para nós, ele conta lá no Nosso Lar, no livro Nosso Lar, a história da sua mãe, né? Ela era uma mulher que viveu ali na época patriarcal, onde o marido, né, dominava tudo, né? A mulher não tinha tanta força de expressão como tem hoje, tá? E o esposo dela tinha duas amantes, né? Então ela viveu numa vida com um esposo, com duas amantes, tá? E num momento ali onde ela não tinha vez, não tinha voz, não tinha nada. O que ela fez? Ela desistiu? Ela só procurou o sofrimento? Não. Ela se movimentou, mas ela movimentou com um amor verdadeiro, né? Tanto que quando ela desencarnou, André Luiz, né, descobriu que ela estava num plano muito superior ao do Nosso Lar, onde ele se encontrava, né? Onde nós já nos exaltamos quando ficamos aí lendo, vendo aí como que é bonito o Nosso Lar, e ela estava num plano ainda superior a isso, né? E isso mostra que, independente da situação onde ela foi colocada, ela conseguiu crescimento, né? Ela cresceu, tá? E o pai de André ficou numa situação ali mais difícil, né? Ele foi para um lugar abaixo, né, vamos dizer assim, do umbral, junto com essas irmãzinhas ali que faziam um par romântico com ele naquela época, né? E o que a mãe de André fez, né? Ela, para ajudar o pai, ela se propôs a reencarnar novamente, como esposa novamente desse pai, né, do pai de André, e com essas duas jovens como filhas dela. Então, é esse o amor de estar procurando ao auxílio, né? Essa paz, esse passo, a gente precisa entender que não importa o lugar onde nós nos encontramos, né? A gente precisa florescer, é nesse lugar, né? É aí. E a gente fecha, então, com essas explanações dessa forma, e eu gostaria, então, de reforçar mais uma vez que nós vamos fazer agora na sequência um passe. Então, coloque a água fluidificada, aí a garrafinha, né, com água para ser fluidificada na sua mesa, né, se prepare para que a gente possa ser tratado, o ambiente ser amparado, né, tudo em nós, e vamos fazer nossa prece aqui, e logo na sequência
vamos para o passe, tá ok? Muito obrigado, que fiquem todos com Deus. Então, vamos fazer nossa prece. Senhor, obrigado mais uma vez por estar conosco, nos intuindo, nos auxiliando. Obrigado por estar sempre nos fortalecendo e nos dando força. Enfim, Senhor, por estar sempre conosco. Muito obrigado. Rogamos mais uma vez que o Senhor nos assista agora durante o nosso passe e que o Senhor nos fortaleça naquilo que tanto necessitamos. Enfim, Pai, que seja feita a tua vontade, hoje e sempre, que assim seja.